Salve, rapaziada. Bom, hoje o vídeo vai ser sobre Bitcoin, tá? Eu quero falar sobre aquelas plaquinhas de metais, tá? Que você usa para guardar as suas palavras-chave. Se você não decorar, muita gente faz isso, tá no mercado hoje. Se você não consegue decorar as suas palavras, você pega e anota nessas plaquinhas de metais que são resistentes a tiros, a incêndio, a fogo, essa porra toda. Só que você tem que se atentar em algumas coisas quando você for utilizar essas plaquinhas de metais. Para você que não sabe, eu estou falando dessa plaquinha aqui, ó. Essa aqui é da StackBit, tá? Que usa o padrão de 2048 palavras, tá? E ela pelo que eu vejo aqui, cara, de hoje em dia para você usar é uma das melhores, tá? Como você pode ver, ó, tem vários quadradinhos, esse quadradinho tem os números, você vai marcando aqui e, tipo assim, vamos supor, você vai ter você vai ter a palavra número 5. Você vem aqui no número 1 e você marca no primeiro quadradinho, marca no segundo até juntar cada letrinha e formar o 5. 5 é a sua palavra, a primeira palavra. Só que muita gente não se atenta que quando de fato pega uma plaquinha dessa aqui, ó, e vai anotar suas palavras, ela pega e anota as palavras mesmo, tipo, vamos dar um exemplo, tem uma carteira, a primeira palavra dessa carteira é número 2 da StackBit, a segunda é número 4, e você vai lá e segue, você realmente anota número 2 no primeiro, número 4 você segue. Então se você pegar se um cara invadir sua casa, o cara manjar do mínimo de criptografia, de segurança, de autocustódia, ele pegar um adesivo desse, colar em cima da onde você furou com aquela pontinha de metal, ele consegue em poucos segundos decifrar as suas palavras-chave. E se você não tiver mais um setup de segurança, que seja talvez uma passphrase que esteja decorada, tá? Porque nem tudo pode ser anotado. Se for para você anotar, você anota uma parte e decora a outra. Não tem como você deixar tudo anotado, porque se você deixar tudo anotado e você se tiver sua casa invadida ou você for roubado, você está à mercê do bandido, tá? Então, você tem que tomar cuidado, tá? E basicamente, o que eu recomendo para vocês? Recomendo não, né? Mas basicamente o que eu falo por experiência própria. Rapaziada, se você criou se você gerou suas palavras-chave através do Ian Coleman, tá? Você gerou usando entropia, tá? Seja ela entropia binária ou não. E se você usou mais de 256, se eu não me engano, de entropia, você de fato está com uma carteira que está com uma boa entropia, está seguro, tá? Só que não, você não está totalmente seguro. Você na verdade nunca vai estar seguro. Só que tem setups, tem mais maneiras de você deixar você mais seguro cada vez mais. E é o que eu vou te explicar aqui no vídeo, tá? Então gerou suas palavras-chave através do Ian Coleman, usou 256 de entropia, fez com entropia binária, tá? Basicamente com uma moeda, dando cara ou coroa. Beleza, suas chaves privadas estão muito aleatórias, você usou a aleatoriedade da vida real, tá? Não usou por um computador, porque um computador não é 100% aleatório, porque um computador basicamente ele é feito à base de comandos, tá? Então um computador não consegue ter a aleatoriedade que tem no seu dia a dia, no seu cotidiano, tipo de você jogar uma moeda para cima 256 vezes e o que cair você notar, tá? A moeda, coisas do dia a dia, na vida real, sempre será mais aleatório do que coisas feitas em máquinas, porque a máquina não é 100% aleatória, tá? Porque ela é feita à base de comandos. Então, beleza. Gerou suas palavras-chave, Ian Coleman, 256 bits de entropia, beleza. Aí você não consegue decorar as 24 palavras-chave porque é muito, mais a passphrase. Aí, o que você basicamente tem que fazer? Rapaziada, uma dica que eu dou, tá? Basicamente que eu acho interessante se você for anotar as suas palavras, anote de uma maneira que só você entenda e anote de uma maneira que, vamos supor, a minha primeira palavra é a número 2 das palavras da StackBit, do 2048 lá. Beleza. A minha primeira palavra é a número 2, eu pego e anoto na plaquinha e a número 10. E eu sei que se no futuro eu precisar recuperar minha carteira, a minha palavra oficial no número 1 são 8 números a menos do que está marcado lá. Então você vai intercalando, ou seja, você anota todas as suas palavras, mas você anota com um número a mais ou um número a menos.
tá? Então se um cara entrar na sua casa, se o cara te sequestrar, um bandido ter acesso à sua carteira, ele colar o adesivo em cima, ele vê os furinhos, ele anotar tudo, ele ainda assim não vai conseguir ter acesso à sua carteira. Por quê? Porque não está as suas palavras-chave já colocadas ali nua e crua, tá? Não tem como você deixar muito fácil, não pode deixar fácil, porque se você deixar fácil, quando acontecer, você vai se fuder, tá? Então, quanto mais barreiras você poder criar, quanto mais barreiras você conseguir melhorar para si mesmo, melhor vai ser, você vai estar mais protegido. Caralho. Uma aguinha aqui, rapaziada. É igual a CMR. Então, para sua autocustódia ser totalmente eficiente, você não pode deixar brechas, você não pode deixar barreiras, tá? Porque essas barreiras e essas barreiras basicamente te protege e te traz soberania sobre o seu dinheiro. E no Bitcoin, o Bitcoin não aceita brecha, não aceita falha, porque você é responsável totalmente pelo seu dinheiro, não tem um banco, não tem como você fazer um Pix errado e você recuperar o dinheiro, não tem como. Uma transferência feita errada, já era, você perdeu o dinheiro, a não ser que quem recebeu queira realmente devolver, tá? Que seja muito difícil. Como também, se você gerir se você fizer a sua autocustódia de uma maneira ruim, se você pegar e cagar em algo da sua autocustódia, você falhar, você vai perder os seus ativos e você é totalmente responsável por isso, tá? Com a soberania que você tem, juntamente com essa soberania, vem grandes responsabilidades, tá? Que você se torna totalmente responsável pelo seu dinheiro, pelo seu patrimônio, pela sua reserva. Tudo que acontecer, será porque você permitiu. Se você tem o seu patrimônio preservado, se você continua com o seu dinheiro tranquilo, é porque você cuida bem, você faz de fato uma autocustódia eficiente. Agora, se você abre brecha para erros, abre brecha, você não cuida direito, não presta muito atenção, não dá muito valor, uma hora vai ter uma brecha, uma hora vai ter algo malicioso ali que vai tomar os seus ativos, tá? E aí não reclame depois, tá? Porque junto com a soberania que o Bitcoin traz, junto com a descentralização que o Bitcoin traz, com o poder que ele te traz, ele vem acompanhado com grandes responsabilidades. E é você por você, é você que é responsável como o seu dinheiro está guardado, tá? Não tem banco, não tem político, não tem ninguém por trás, não tem intermediário, tá? É você e você. Se você tem as suas moedas, parabéns. Se você tem a sua reserva, parabéns. Cuide dela, aprimore a sua autocustódia e o seu conhecimento. Se você tem e perdeu, infelizmente você passou por uma fase para você aprender, leve isso para a vida e tire conhecimento, tá? Mas com Bitcoin é isso, você tem que tomar muito cuidado, tá? E ainda mais quando envolve a sua autocustódia, as suas palavras-chave, que é basicamente o que dão acesso à sua carteira, tá? Então muito cuidado, rapaziada, quando for adquirir plaquinha de metal, eu não recomendo que você adquira aquelas plaquinhas de metal, quer ver, ó, essas plaquinhas de metal que você, essas aqui, ó, puta cara, isso aqui mano, é uma merda, tá? É uma plaquinha de metal e tá vendo que tem o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Basicamente, onde tiver os números, você anota a sua palavra. Cara, imagina um cara entra na sua casa, ele acha a sua plaquinha de metal com a sua autocustódia, ele pega na mão, ele vira, ele olha assim, ele vira, tá lá, 24 palavras-chave anotadas, lindo e bonito para ele pegar e só roubar de você. Tá? Olha isso, olha a facilidade. Cara, isso aqui nunca deve ser usado, tá? Isso aqui é um lixo, tá? Isso aqui não tem segurança, não tem privacidade, tá? Qualquer pessoa, tá, que entenda o mínimo vai saber recuperar recuperar essa carteira e tomar os seus ativos, tá? Então, pelo amor de Deus, nunca, em hipótese alguma, adquira essa plaquinha de metal que você tem que criar, você tem que escrever suas palavras. Ó, se for para colocar em plaquinha de metal, que é o que eu não recomendo, eu recomendo que se você estuda Bitcoin, dê um jeito, fique louco, perturbado, mas decore as suas palavras-chave, tá? E se você não decorar, você ainda quiser fazer um sistema de recuperação para caso aconteça alguma coisa, você caia, você bata a cabeça, cara, use uma plaquinha que seja padrão StackBit, tá? E que seja assim, ó, nesses numerozinhos assim, ó, para você fazer o furinho. E se for fazer isso, se for usar isso, faça daquela maneira. Não deixe, não marque a palavra de uma vez só. Pega, acrescenta um número a mais, marque uma palavra a mais em todos e depois quando você for recuperar você diminui. Faça algum trâmite para não deixar tudo muito exposto, porque cara, uma vez fácil já era.
perder os seus ativos, tá? E eu falo disso por quê? Porque a autocustódia é totalmente importante. Por quê? Porque se você quer realmente ter sucesso com o Bitcoin, ter o seu poder de compra preservado, você deve se planejar destacar Bitcoin aí por anos, tá? Eu me planejo destacar satoshis por décadas, tá? Por quê? Porque eu quero que o que eu destaco hoje, o que eu acumulo hoje, fique para os meus filhos, fique para os meus netos, fique para a minha família no futuro, daqui 2, 3 décadas. Então, a minha autocustódia tem que ser totalmente eficiente, não tem brecha para erro, tá? Não importa se eu tenho R$ 1.000, se eu tenho R$ 2.000, se eu tenho R$ 5.000, se eu tenho 1 milhão, se eu tenho 100 mil ou 10 milhões de satoshi ou 100 milhões de satoshi, não importa a quantidade, tá? É valor, é energia, tá? É a minha energia monetária, foi o meu trabalho, o fruto do meu suor estar nesse ativo. Então tem que ser zelado e cuidado da melhor maneira possível, tá? Então a autocustódia tem que sempre tomar cuidado, rapaziada. Sempre que o assunto for Bitcoin, sempre que eu estiver gravando vídeo, eu sempre vou tocar na tecla de autocustódia, porque é muito importante, tá? Se você não souber fazer uma autocustódia eficiente, você vai perder os seus ativos, e aí você vai vir aqui, vai comentar, vai hatear o Bitcoin falando que o Bitcoin é golpe, é pirâmide. Por quê? Por culpa sua, por você não ter estudado, porque o Bitcoin é uma tecnologia, então ele está em evolução constante. Por você não ter estudado, por você não ter se dedicado, você não entendeu, você abriu brecha para um erro, você errou e você perdeu seus ativos, tá? E é totalmente culpa sua, tá? Então, se for anotar suas palavras numa plaquinha, que seja no padrão StackBit, tá? Nunca em plaquinhas que você anota as palavras pelos números, tá? Nunca. Isso é uma brecha que não, é inadmissível, tá? Qualquer pessoa que pegar, tirar uma foto da sua plaquinha, a pessoa pega a sua plaquinha, tira uma foto da frente do verso, guarda a sua plaquinha no mesmo lugar, você nem vai saber que a pessoa tirou foto, você nem vai saber. Quando você entrar na sua carteira, tá lá, 0 ativos, tá? Transferência enviada, segunda camada rede liquid, a pessoa fez um peg-in, peg-out, já era. Sumiu, o que era seu ativo sumiu, foi para a segunda camada, da segunda camada você não consegue mais acompanhar, porque pessoas de fora, aí você vai ver que chegou para uma carteira, dessa carteira ele faz um pegout, do pegout ele manda para a rede da Lightning, depois ele volta de novo, já era, tirou o rastro, tirou os lastros aí do seu Bitcoin, o que era seu não é mais, não tem como você recuperar, não tem mais o que você fazer porra nenhuma, tá? Apenas chorar e se lamentar por não ter escutado o Nômade Libertário e por não ter escutado mais dezenas de pessoas, de youtubers que falam sobre a importância de autocustódia. E a autocustódia não é só importante hoje, a autocustódia foi importante no passado, é importante hoje e vai ser importante no futuro, tá? Conforme eu já falei, Bitcoin é uma tecnologia. Como toda tecnologia, ele vem se aprimorando, se evoluindo com o tempo. Por isso vem novas atualizações, vem novas melhorias, como o surgimento de carteiras mais atualizadas, carteiras aí mais eficientes e mais seguras. Então você tem que acompanhar, você tem que estudar, você tem que se dedicar para você estar por dentro de tudo e não abrir brecha para você perder os seus ativos, tá? Porque como eu falei, a visão aqui é longo prazo. E Bitcoin daqui 2, 3 décadas vai estar valendo muito, tá? Vai estar valendo é inimaginável, tá? É inimaginável, beleza? Então, para você ter acesso a essa oportunidade, não é apenas comprar, é apenas você fazer a sua autocustódia com eficiência, porque daqui até lá, cara, vai ter muita merda, vai ter muito mimimi, vai ter muitas histórias para você vender, vai ter muitos ataques, e se você não tiver um bom setup, se você não tiver um bom setup físico e um bom setup mental, cara, você vai se abrir, você vai se permitir viver essas merda e você vai perder todos os seus ativos, tá? E não diga que eu não avisei, porque eu estou gravando esse vídeo falando sobre plaquinhas de metais que são muito utilizadas aí pelas pessoas que adquirem Bitcoin, que fazem autocustódia, só que elas não prestem atenção nos pequenos detalhes que são as grandes diferenças, como isso que eu falei, de você já deixar facilidade pro bandido ou pra pessoa que quiser te fazer um mal. Você pegar uma plaquinha e anotar as suas palavras, cara, que porra é essa? Que ingenuidade é isso? Tá ligado? Não deve acontecer isso, não é permitido, porque se você fizer isso, você vai perder os seus ativos, rapaziada, tá? Se for adquirir plaquinha, que não deve ser o ideal, você deve decorar, mas se você quiser ter um setup a mais de segurança, para caso aconteça algo com você, você tenha uma plaquinha enterrada, ou dentro da parede da sua casa, ou dentro do forro de gesso, ou no chão, no contrapiso, cara, que seja uma StackBit, tá? E que ela não esteja anotado de fato os números da sua palavra, do seu padrão StackBit, tá? Que sejam palavras modificadas, tá? Não sei, acrescenta mais 5 números, não sei, faz algum esquema
tá? Estude, beleza? Monte o seu setup, não copie o setup de ninguém, monte o seu próprio setup e decore isso e fique tranquilo, tá? Você fazendo isso, continue estudando o ativo, continua se atualizando sobre as notícias e vai acompanhando, tá? Vai ter muito FOMO, muito FUD, tá? Fazendo com que você venda, mas mantenha-se concentrado. Quem entende Bitcoin sabe que o futuro é inevitável e sabe que você já venceu, você só precisa esperar, tá? Então, para vocês bitcoinheiros, para vocês que gostam do Bitcoin, cara, fiquem tranquilos, tá? A gente já sabemos que a gente já venceu, beleza? Só vamos esperar e vamos aguardar fazendo a nossa autocustódia do melhor jeito possível, na mais delicadeza, no maior cuidado possível, tá? Então fiquem tranquilos, beleza? Bitcoin aí ao longo do tempo vai se provando ser quem é, sem depender de ninguém, sem depender de estados fazendo reservas estratégicas, porque isso é uma merda, tá? Primeiro eles começam a acumular, depois eles querem taxar e depois eles querem tomar e confiscar o que é seu, tá? Então é uma merda. Você que apoia aí reserva estratégica de países montando reservas estratégicas de Bitcoin, cara, foge disso, é uma merda, tá? Quanto mais eles acumularem, mais eles comprarem, mais os estados comprarem, menos Bitcoins, menos Satoshi você vai conseguir adquirir ao longo do tempo, tá? Então isso é uma bosta, beleza? Mas faz parte, tá? Faz parte, eles vão fazer de tudo aí para tomar os seus bitcoins nos próximos anos. Os próximos anos não serão fáceis, as próximas décadas não serão fáceis, mas vai ser aquilo. A sociedade será dividida por dois polos. Um polo será das pessoas totalmente livres, as pessoas que têm as suas reservas em Bitcoin, e no outro polo as pessoas escravas, as pessoas que dependem de renda básica universal. E infelizmente, se você estar no polo da renda básica universal, dos escravos, basicamente foi uma escolha sua, tá? Hoje você tem o poder de escolher entre ser livre e ser escravo, pelo seu dinheiro. Eu escolhi ser livre, tá? Eu adoto o Bitcoin como a minha reserva. Eu não tenho nenhum bem, eu não tenho carro, eu não tenho moto, eu não tenho dinheiro em banco, tá? Eu tenho 18 anos e eu já falei aqui em mais de dezenas de vídeos, tá? Que eu não tenho nenhum bem no Brasil e eu não quero ter pelo momento, muito pelo contrário. O que eu tenho, eu quero me desfazer para acumular mais satoshis, porque se ainda assim eu viver nesse país, não vai ser nada fácil, tá? Então, fiquem com Deus, tá? Peguem essa dica aí, beleza? Se você pretende viver no Brasil aí nos próximos anos, não tenha bens aqui. Se você tiver, seja o mínimo, tá? Se for para ter um carro, tenha um carrinho velho, um carrinho básico, tá? Se for para ter, não tenha casa, beleza? Evite, porque o que estamos vivendo aqui, cara, tá uma merda, tá um puro totalitarismo. Recentemente vimos que o Flávio Dino aí basicamente proibiu a lei magnífica aqui no Brasil. Hoje os bancos, hoje não, mas os bancos já estão, já pelo que eu vi lá, o Thiago Negro, o primo rico, falando lá que já está com cerca de 88 bilhões de prejuízo na B3 com essas decisões. Bancos aí relatando prejuízos gigantescos, tá? Banco do Brasil aí travando transferências. Então tome muito cuidado aonde você deixa alocado o seu dinheiro, tá? Não existe investimento em país de juros negativo, beleza? O Brasil é dominado pela população esquerdista, tá? Temos socialistas, esquerdistas totalmente ambiciosos pelo seu controle no poder, tá? Então tome cuidado, aceite o único ativo que realmente te torna livre e soberano e que realmente traz de volta o conceito propriedade privada, tá? Que é o Bitcoin, beleza? Então, essa é a minha mensagem, tá? Minha mensagem é que independente do dia, independente da hora, independente do preço, aceite o Bitcoin e mude de vida, mude o seu pensamento, tá? Entenda que não existe mais mudança, tá? Que a salvação é individual e que é mais fácil um macaco mudar de árvore do que a árvore mudar de lugar, tá? Então, tamo junto, rapaziada. É só o começo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.